voltando para a proposta dos vlogs, dos videologs, vai um log. Hoje a gente não conseguiu sentar para gravar as coisas juntos porque a Carmen tá numa semaninha meio apertada de trabalho e tal. Mas aí eu resolvi falar um pouquinho sobre uma coisa que me incomoda bastante quando a gente vai pensar em aprendizagem musical. É a separação da teoria da prática. Depois a gente vai abordar isso, obviamente, entre nós dois, né, a Carmen e eu, mas eu quero só adiantar um pouquinho dentro das minhas vivências atuais, né, dando aula de teoria, de como a gente enxerga a teoria distante da prática por preconceito mesmo, por não entender que a teoria ela nada mais é do que a contação da história de alguma coisa que alguém já tocou. E como a gente acaba criando essa relação distante entre uma prática e um conhecimento prático, um conhecimento prático instrumental, vocal, enfim, qualquer coisa que seja, e a relação teórica do que se está fazendo na prática, como isso interfere diretamente na interpretação ou na não interpretação. Não é? Porque eu posso, por exemplo, pegar um texto de Shakespeare em português, começar a ler e interpretar dentro do meu idioma. Assim como eu posso pegar, por exemplo, o texto do Shakespeare em inglês. Então, assim, eu sei ler inglês hoje, eu não sei ler o inglês de Shakespeare. Então, eu não vou entender. Então, como que eu vou interpretar? Então, eu queria só dar essa questão. Não dá pra gente assumir que todas as teorias, que a teoria musical é uma só, já começa por aí, e não dá para assumir que a gente sabendo uma determinada coisa, que a gente considere como aspectos teóricos, que isso vai estar realmente munindo a gente de todos os artifícios necessários para tocar qualquer tipo de música. Então, atualmente eu tenho feito uma pesquisa em cima da música do período clássico, que inclusive é assim, uma deficiência minha. Acho que quem me conhece pessoalmente sabe que eu falo sem problema nenhum que eu nunca gostei de música clássica. Chega até a ser engraçado, né? Porque o povo, sei lá, ia conversar, o que você faz? Eu faço violão clássico. Que legal. E o que você gosta de ouvir? Tá, não gosto de música clássica. Porque clássica é um período, aí você já começa a ter esse tipo de discussão, né? Que, enfim, bobagem ficar discutindo esse tipo de coisa, mas é divertido. Mas o ponto que eu queria trazer hoje é assim, falar que a teoria ela não pode ser separada da prática. A gente não pode separar uma coisa da outra, não existe essa separação. Então, quando alguém vai tocar, ela está pensando em alguma instância. Pode não ser um raciocínio totalmente linear, cartesiano, digamos assim, mas vai ter um raciocínio referente à prática e à aplicação dos conhecimentos que ela já adquiriu. Então, se uma pessoa vai tocar uma determinada nota, cantar uma determinada nota, ela precisou aprender aquilo dali e precisou haver um processo epistemológico que seria de cunho teórico dentro dessa prática, dessa emissão desse som. Então, assim, que entra no segundo tópico, né? Eu separei 3 pontos aqui para falar um pouquinho, que é a questão da filosofia em música. Não dá para separar também. Na verdade, eu acredito que não deva separar em lugar nenhum filosofia de nada, né? Mas é muito importante que a gente entenda a filosofia enquanto amor à sabedoria, né? Enquanto a filosofia no sentido puro da palavra, da gente conseguir entender essa relação de todas as coisas com todas as coisas. Então, a filosofia, ela vai dar essa visão de eu comigo mesmo. Então, essa coisa individual. Mas a forma como eu me entendo, a forma como eu me relaciono comigo é que vai me dar essa noção da relação com o resto. Então, quando a gente toca, por simplesmente tocar, sem ter um entendimento teórico do que está sendo feito, não significa que você não está fazendo, você só não está fazendo tudo que você pode. Não explorar todas essas possibilidades de fazer musical é como se a gente tivesse, sei lá, como se a gente tivesse as 2 pernas e corresse com uma perna só. Então, a gente não está usando todos os recursos que a gente tem, né? Então, acho que esse que é um ponto
um ponto bacana da gente começar a pensar em como a filosofia nos ajuda nisso. Por quê? Porque a gente precisa entender aspectos da pessoa com ela própria. Então, essa semana eu estava dando uma aula de Bach, fiz uma análise em cima do prelúdio e tal, e aí eu assisti vários vídeos, várias interpretações, e todo mundo tocando tudo muito sério, tudo muito rápido, tudo muito sisudo. E, poxa vida, se sem conhecer um pouquinho da história do Bach e entender um pouquinho o processo composicional dele, assim, para mim ficou muito evidente de que o prelúdio que ele escreveu, lá, BWV 999, inclusive, é uma grande piada. Então, assim, ele colocou um monte de joguinho lá dentro, e assim, sei lá, o título da música deveria ser Entendedores Entenderão, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para ser mais divertido, né? Só que é o que ele colocou prelúdio. Então, e eu nem sei se foi ele mesmo, enfim, tem uma polêmica aí. Mas o que eu estou querendo dizer é interessante a gente ter esse olhar um pouco dentro de música, a gente vai chamar isso de etnomusicologia, né? Então, ter esse olhar um pouco mais etnomusicológico da forma como cada pessoa se comporta dentro do mundo que ela vive, dentro dos fazeres que ela faz. Então, que daí vem o terceiro tópico, né? Que é a questão de contexto. Se a gente for analisar a obra de Bach, lógico, existem coisas que são super sérias, né? Você não vai falar que ele botou piadinha na Paixão segundo São Mateus, na Paixão segundo São João, então, não foi. A proposta era totalmente outra. Mas em algumas músicas ele se deu essa liberdade, né? Então, por mais que Bach seja incontestavelmente o maior compositor do universo de todos os tempos, eu imagino que todo mundo concorde, não tem como negar que ele tinha o lado brincalhão dele também, enquanto ser humano, né? Ele tinha esse aspecto de trabalho e diversão dentro da música. Então, é bacana a gente começar a pensar através de outros olhares, né, de outros pontos de vista. Então, dá outros significados, que é um pouco que a gente estava falando na semana anterior, né, no vídeo anterior, dessa questão da inclusão. Então, isso também é inclusão, no meu ponto de vista. É a gente colocar olhares não ortodoxos. Então, aprender teoria não é só saber do que foi feito um acorde, não é entender, por exemplo, sinais gráficos dentro de uma partitura. A teoria, ela é observação, né? Tinha um professor que falava isso, observação atenta, né? Então, enquanto observador, você tem que entender o que está acontecendo, tanto em você quanto nos outros, né? Nas outras interpretações. Então, esse é um ponto bacana da gente começar a pensar. Então, hoje realmente a minha mensagem é um pouco mais curta, mas a ideia é justamente essa. Então, integrem os conhecimentos. Não fiquem só nas coisas separadas, em caixinhas. Então, as caixinhas existem, elas são ótimas, principalmente para guardar coisa na geladeira, né? Cabe tudo melhor. Mas não precisa deixar tudo separado o tempo todo. A gente precisa misturar. E é essa mistura que vai fazer a gente criar outros entendimentos. Que daí é onde entra a filosofia, né? Para a gente entender o que a gente está entendendo. E dentro disso a gente precisa aplicar o contexto, porque nada existe fora de contexto. Tudo tem uma lógica, inerente por trás. Bom, daria para questionar isso que eu acabei de falar, mas enfim. Esse é o problema da filosofia, né? A gente começa a ficar pensando diferente o tempo todo. Mas isso é legal por causa disso. Então a gente consegue olhar coisas que a gente não olharia com uma visão mais superficial de só um aspecto da música. Acho que é isso.